Você já se perguntou por que, mesmo após anos de práticas espirituais, meditações e rituais, ainda sente como se estivesse nadando contra a correnteza da vida? Porque, apesar de todos os seus esforços para manifestar abundância, amor e realização, parece que existe uma força invisível sabotando seus resultados. Permita-me apresentar uma perspectiva que pode revolucionar completamente sua compreensão sobre os bloqueios que impedem o fluxo natural da vida em sua experiência. Através de décadas explorando os meandros da mente humana, descobri que a maior resistência ao fluxo natural da existência não reside nas forças externas, mas sim nos mecanismos de defesa profundamente enraizados em nosso inconsciente. Aquela sensação de estar constantemente lutando, aquela impressão de que a vida deveria ser mais fácil, mais fluida, mais harmoniosa, não é apenas um capricho do destino. É um sintoma claro de que estruturas psíquicas inconscientes estão operando como barragens internas, interrompendo o que naturalmente deveria fluir como um rio cristalino. Quero compartilhar com você uma descoberta que pode soar revolucionária. O momento em que você verdadeiramente se liberta das amarras do controle compulsivo, quando você finalmente compreende e dissolve os mecanismos inconscientes que criam resistência, tudo em sua vida começa a fluir com uma naturalidade que pode parecer quase milagrosa. Não é magia, é psicologia profunda aplicada à transformação espiritual. Se você ressoa com essas palavras, se sente que existe algo mais profundo por trás de seus bloqueios espirituais, deixe seu like neste vídeo agora. Sua interação me mostra que estamos sintonizados na mesma frequência de investigação da alma humana. Para compreender verdadeiramente o que significa deixar ir e permitir que tudo flua, precisamos primeiro reconhecer que a resistência não é um defeito de caráter ou falta de fé. A resistência é um fenômeno psicológico complexo, enraizado no que chamamos de estruturas defensivas do ego. Essas estruturas foram formadas, na maioria dos casos, durante nossos primeiros anos de vida, quando nossa psique ainda em desenvolvimento criou mecanismos sofisticados para lidar com experiências que nossa consciência infantil interpretou como ameaçadoras. O ego, em sua função protetiva primordial, desenvolveu padrões de controle que, embora tenham sido adaptativos na infância, tornaram-se verdadeiros obstáculos na vida adulta. Quando uma criança vivencia situações onde sente que sua segurança emocional ou física está ameaçada, o aparelho psíquico desenvolve o que podemos chamar de complexos de controle. Esses complexos operam como programas automáticos no inconsciente, constantemente escaneando o ambiente em busca de potenciais ameaças e ativando respostas de contração, resistência e controle sempre que algo na realidade presente ecoa, mesmo vagamente, aquelas experiências primordiais de vulnerabilidade. O resultado é uma vida onde, independentemente de quanto nos esforcemos espiritualmente, continuamos operando a partir de um estado interno de hipervigilância e controle compulsivo. É como tentar dirigir um carro com o freio de mão acionado. Você pode acelerar o quanto quiser, mas a resistência interna impede que você experimente a verdadeira fluidez do movimento. Durante minhas investigações clínicas, observei repetidamente que os indivíduos que relatavam maior dificuldade em se render ao fluxo da vida eram precisamente aqueles cujas biografias continham experiências precoces de imprevisibilidade, abandono emocional ou invalidação sistemática de suas necessidades emocionais. Essas experiências criam o que denomino trauma de confiança básica, uma ferida profunda na capacidade de confiar que o universo é, em sua essência, seguro e benevolente. Quando essa confiança primordial é danificada, o ego desenvolve uma hipertrofia da função controlatória, assumindo uma responsabilidade que deveria ser compartilhada com a inteligência maior da vida. O indivíduo passa a viver como se fosse o único responsável por garantir que nada de ruim aconteça, que todas as necessidades sejam atendidas, que todos os resultados sejam seguros e previsíveis.
Essa postura, embora compreensível do ponto de vista da economia psíquica, é profundamente exaustiva e contraproducente. É como se a pessoa assumisse o papel de ser simultaneamente o motorista, o combustível, a estrada e o destino de sua jornada existencial. Agora, faça uma pausa por um momento e reflita comigo quando foi a última vez que você se sentiu verdadeiramente ouvido, não apenas escutado, mas profundamente compreendido em sua experiência de luta interna. Quando foi a última vez que alguém reconheceu que seus esforços para controlar e garantir segurança, mesmo quando infrutíferos, vêm de um lugar de profunda sabedoria adaptativa? Muitas vezes, em nossa jornada de desenvolvimento pessoal, somos ensinados a simplesmente deixar ir, como se fosse uma questão de força de vontade ou disciplina espiritual. Mas raramente alguém honra a função protetiva que esse controle exerceu em nossa vida. Raramente alguém reconhece que nossa resistência tem uma história, uma lógica interna, uma razão de ser que precisa ser compreendida antes de ser dissolvida. Se você se identifica com essa perspectiva, se sente que sua luta interior merece ser vista com compaixão e compreensão, deixe um comentário simples. Eu me vejo nessa descrição. Fazer isso você não apenas valida sua própria experiência, mas também contribui para criar uma comunidade onde as feridas da alma podem ser reconhecidas sem julgamento. Além disso, sua participação ativa nos comentários amplia o alcance desta mensagem, permitindo que mais pessoas que também carregam essas lutas internas possam encontrar esse espaço de compreensão psicanalítica. É uma forma de transformar sua própria jornada de cura em um ato de serviço para outros que trilham caminhos similares. Continuando nossa exploração, é fundamental compreender que o ato de deixar ir não é uma simples decisão consciente, mas sim um processo complexo de reorganização das estruturas profundas da personalidade. Na terminologia psicanalítica, chamamos esse processo de elaboração, um trabalho gradual através do qual o inconsciente processa e integra experiências que anteriormente eram demasiado ameaçadoras para serem totalmente assimiladas pela consciência. O verdadeiro deixar ir, portanto, não acontece através de afirmações positivas ou exercícios de visualização, embora essas práticas possam ser complementos úteis. Ele acontece através do que denomino reconciliação com o inconsciente, um processo onde os aspectos da personalidade que foram reprimidos ou dissociados são gradualmente trazidos à luz da consciência e integrados em uma nova síntese psíquica. Quando um indivíduo carrega traumas de abandono na primeira infância, por exemplo, a parte de sua personalidade que anseia por entrega e confiança foi frequentemente exilada para as profundezas do inconsciente, sendo substituída por uma personalidade defensiva e hipervigilante. A verdadeira cura não consiste em simplesmente decidir confiar mais, mas em criar um ambiente interno seguro, onde essa parte exilada da personalidade possa gradualmente emergir e ser integrada. É um processo que requer tempo, paciência e, idealmente, o apoio de alguém que compreenda profundamente os mecanismos através dos quais a psique se protege e se cura. Durante este processo de elaboração, frequentemente emergem resistências que podem ser confundidas com falta de progresso ou recaídas. Mas essas resistências são, na verdade, sinais de que o inconsciente está testando a segurança do novo ambiente psíquico. É como se a psique perguntasse: é realmente seguro deixar de lado esses mecanismos de controle que me protegeram por tanto tempo? É seguro confiar que posso me render sem ser destruído ou abandonado? Essas dúvidas inconscientes são normais e saudáveis. Elas indicam que o processo de transformação está acontecendo em um ritmo que respeita a sabedoria protetiva da psique. Forçar ou acelerar artificialmente este processo é contraproducente e pode resultar em uma regressão defensiva ainda mais intensa. A arte da verdadeira transformação psicológica reside em honrar tanto o impulso para a cura quanto a necessidade de segurança
criando um espaço onde ambos possam coexistir até que a nova configuração psíquica se estabilize completamente. Uma das descobertas mais fascinantes de minha prática clínica é que muitos dos bloqueios que interpretamos como resistência espiritual são, na verdade, formas de inteligência adaptativa inconsciente. O que quero dizer com isso? Que a psique frequentemente sabe, em um nível mais profundo que a consciência ordinária, quando não é seguro se render completamente. Essa sabedoria inconsciente pode manifestar-se como uma persistente sensação de que algo não está certo, uma incapacidade inexplicável de se engajar plenamente com certas práticas espirituais, ou uma tendência recorrente a sabotar experiências de expansão da consciência. Embora essas manifestações possam ser frustrantes do ponto de vista do desenvolvimento pessoal, elas frequentemente servem uma função protetiva importante, preservar a integridade psíquica até que as condições internas e externas sejam adequadas para uma verdadeira transformação. Reconhecer e honrar essa sabedoria inconsciente, em vez de lutar contra ela, frequentemente é o primeiro passo para criar as condições onde a entrega autêntica se torna possível. É como se precisássemos primeiro fazer as pazes com nossa resistência antes de podermos transcendê-la de maneira saudável e sustentável. O fluxo natural da vida, aquilo que os taoístas chamam de Wu Wei e que na psicanálise podemos compreender como a suspensão temporária da função executiva do ego, emerge espontaneamente quando as condições psíquicas adequadas estão presentes. Essas condições incluem, primeiro, um senso básico de segurança interna, a convicção profunda de que você pode navegar pela incerteza sem ser destruído por ela. Segundo, a integração dos aspectos sombrios da personalidade, aquelas partes de nós mesmos que preferimos não reconhecer, mas que, quando reprimidas, consomem uma quantidade enorme de energia psíquica. Terceiro, o desenvolvimento do que chamo de ego observador, uma função da consciência que pode testemunhar os processos internos sem ser completamente identificada com eles. Quarto, a resolução das principais transferências neuróticas, os padrões automáticos através dos quais projetamos dinâmicas passadas não resolvidas sobre situações presentes. Quando essas condições começam a se estabelecer, o indivíduo naturalmente experiencia aquilo que descreve como tudo fluindo, decisões que surgem espontaneamente e se revelam sábias, relacionamentos que se desenvolvem organicamente sem manipulação ou controle excessivo, oportunidades que se apresentam sem esforço forçado e uma sensação geral de estar em sintonia com uma inteligência maior que transcende os cálculos do ego individual. Este estado de fluxo não é um estado permanente de euforia ou ausência de desafios. É, na verdade, um estado de responsividade flexível, onde o indivíduo pode navegar tanto pelas alegrias quanto pelas dificuldades da vida sem perder sua centralidade interna. É como se a pessoa desenvolvesse a capacidade de dançar com a vida em vez de lutar contra ela, respondendo aos eventos com criatividade e adaptabilidade em vez de reagir a partir de padrões fixos de medo e controle. Neste estado, os problemas não desaparecem magicamente, mas a relação com os problemas se transforma radicalmente. Ao invés de serem experienciados como ameaças à segurança pessoal ou provas de inadequação, os desafios começam a ser percebidos como oportunidades para crescimento, criatividade e aprofundamento da capacidade de resposta consciente. É uma mudança fundamental na orientação existencial, de uma postura defensiva para uma postura exploratória, de uma mentalidade de escassez para uma mentalidade de abundância, de uma identificação com a vulnerabilidade para uma identificação com a resiliência fundamental da consciência humana. Mas como exatamente ocorre essa transformação? Como passamos de um estado de contração e controle para um estado de expansão e fluxo? A resposta reside no que denomino processo de desidentificação gradual, um trabalho sistemático através do qual aprendemos a distinguir entre quem realmente somos em nossa essência
e os padrões defensivos que desenvolvemos para sobreviver psicologicamente. Esta desidentificação não acontece através da negação ou supressão dos padrões defensivos, mas através de uma investigação compassiva de suas origens, funções e limitações atuais. É um processo que requer coragem, porque inevitavelmente nos confronta com aspectos de nossa história pessoal que preferimos evitar, e paciência, porque a reorganização de estruturas psíquicas profundas acontece em seu próprio tempo orgânico. Frequentemente, este processo é facilitado por alguma forma de relacionamento terapêutico ou espiritual, onde podemos explorar essas dinâmicas internas em um ambiente de segurança e compreensão. A presença de alguém que pode testemunhar nossa exploração sem julgamento ou tentativas de correção prematura cria o que chamo de campo de sustentação psicológica, um espaço onde as partes mais vulneráveis de nossa psique podem emergir e ser gradualmente integradas na totalidade de nossa identidade consciente. Durante este processo de desidentificação, frequentemente descobrimos que muito do que considerávamos como nossa personalidade autêntica era, na verdade, uma adaptação criativa às circunstâncias de nossa infância e adolescência. Descobrimos que nossos padrões de controle, embora tenham servido funções importantes em determinados contextos, não representam limitações intrínsecas de nossa capacidade de resposta à vida. Esta descoberta pode ser simultaneamente libertadora e desorientadora. Libertadora porque revela possibilidades de ser e agir que antes pareciam impossíveis. Desorientadora porque questiona aspectos fundamentais de como nos definimos e como navegamos no mundo. É comum, durante esta fase, experienciar períodos de confusão sobre nossa identidade, momentos de incerteza sobre como agir em situações familiares e uma sensação temporária de perda de referências internas. Esses sintomas não são sinais de que algo está errado, mas indicações de que a personalidade está se reorganizando em um nível fundamental. É como se estivéssemos aprendendo um novo idioma da existência, um processo que requer tempo e prática antes de se tornar fluente e natural. A verdadeira liberdade psicológica não consiste na ausência de limitações ou desafios, mas na capacidade de responder a qualquer situação a partir de nossa totalidade integrada, em vez de reagir a partir de fragmentos defensivos de nossa personalidade. Quando essa capacidade se desenvolve, experienciamos aquilo que pode ser descrito como esforço sem esforço, um estado onde a ação apropriada surge espontaneamente, sem a necessidade de cálculos mentais excessivos ou esforço forçado. É como se nos alinhássemos com uma inteligência que transcende nossa mente individual, mas que, paradoxalmente, se expressa através de nossa individualidade única. Neste estado, tomamos decisões não baseadas primariamente no medo de consequências negativas ou no desejo compulsivo de resultados específicos, mas a partir de uma percepção direta do que é mais apropriado e criativo em cada momento. Essa percepção não vem através da análise intelectual, embora o intelecto possa ser utilizado como uma ferramenta, mas através de uma forma de conhecimento mais direta e intuitiva que emerge quando a mente está relativamente silenciosa e receptiva. Este silêncio mental não é um vazio ou ausência de pensamento, mas sim um estado de presença alerta, uma qualidade de atenção que é simultaneamente relaxada e vigilante, aberta e focada. É o tipo de atenção que naturalmente emerge quando paramos de usar a mente principalmente como uma ferramenta de controle e começamos a utilizá-la como um instrumento de percepção e resposta criativa. Neste estado, os pensamentos continuam a surgir, mas eles não dominam completamente nosso campo de experiência. Emoções continuam a fluir, mas elas não nos dominam ou nos compelam a ações reativas. Sensações físicas continuam a se manifestar, mas elas são experienciadas como informações valiosas sobre nosso estado interno e nossa relação com o ambiente
em vez de serem interpretadas automaticamente como problemas a serem resolvidos ou prazeres a serem maximizados. É um estado de integração onde todos os aspectos de nossa experiência humana são honrados e incluídos, mas onde nenhum aspecto particular domina ou controla os outros. Muitas tradições espirituais descrevem este estado usando linguagem mística ou poética, o que pode criar a impressão de que é algo extraordinário ou acessível apenas a indivíduos especialmente dotados. Mas, do ponto de vista psicanalítico, este estado representa simplesmente o funcionamento natural da psique humana quando ela não está constrita por traumas não resolvidos ou padrões defensivos rígidos. É o que emerge espontaneamente quando criamos as condições internas adequadas, segurança básica, integração das partes dissociadas da personalidade, desenvolvimento da capacidade de autoobservação sem autojulgamento e resolução dos principais complexos neuróticos que distorcem nossa percepção da realidade presente. Essas condições não são criadas através de esforço forçado, mas através de um processo gradual de investigação, compreensão e integração que honra tanto nossa necessidade de crescimento quanto nossa necessidade de segurança. À medida que esse processo se desenvolve, frequentemente observamos mudanças significativas na qualidade de nossos relacionamentos, nossa relação com o trabalho e criatividade, e nossa experiência geral de bem-estar e vitalidade. Nos relacionamentos, começamos a interagir a partir de nossa autenticidade, em vez de a partir de personas defensivas, o que frequentemente resulta em conexões mais profundas e satisfatórias. No trabalho, descobrimos formas de expressão que são simultaneamente produtivas e verdadeiramente gratificantes, integrando nossas habilidades únicas com necessidades genuínas no mundo. Em termos de bem-estar geral, experienciamos uma redução significativa na ansiedade crônica e depressão, não porque eliminamos completamente esses estados emocionais, mas porque desenvolvemos uma relação mais saudável e menos identificada com eles. Eles passam a ser vistos como padrões climáticos temporários em nossa paisagem emocional, em vez de definições fundamentais de quem somos ou indicadores de nosso valor pessoal. Esta transformação não acontece de uma vez ou de maneira linear. É um processo de espiral ascendente, onde frequentemente revisitamos temas e padrões em níveis progressivamente mais profundos de compreensão e integração. É comum experienciar períodos de expansão seguidos por períodos de aparente contração, fases de clareza seguidas por fases de confusão, momentos de profunda paz seguidos por momentos de turbulência emocional. Esses ciclos não indicam falha ou falta de progresso, mas são expressões naturais de como a psique se reorganiza e integra novos níveis de complexidade e consciência. A chave é desenvolver o que chamo de paciência desenvolvimental, a capacidade de confiar no processo orgânico de crescimento sem tentar forçar resultados ou medir o progresso usando padrões externos inadequados. Ao chegarmos ao fim desta exploração, quero que você compreenda que tudo o que compartilhei não é meramente teoria psicológica, mas observações práticas baseadas em décadas de trabalho com indivíduos que conseguiram realizar essa transformação fundamental em suas vidas. O processo que descrevi é simultaneamente universal em seus padrões amplos e exclusivamente individual em sua expressão específica para cada pessoa. Não existe uma fórmula fixa ou um cronograma predeterminado para essa jornada, mas existem princípios e práticas que podem apoiar substancialmente e facilitar o desdobramento natural de sua capacidade autêntica de fluir e responder à vida. Se você chegou até aqui nesta exploração, é porque algo em você reconhece a verdade e a relevância do que estamos discutindo. Sua disposição para se engajar com estas ideias profundas sobre a natureza da psique humana e o processo de transformação autêntica indica que você já está no caminho de descobrir sua própria capacidade, deixar ir
e permitir que a vida flua mais naturalmente através de sua experiência. Este não é um caminho que você precisa trilhar sozinho. Ao longo da história, os indivíduos que deram os saltos mais significativos em autocompreensão e liberdade pessoal fizeram isso dentro de comunidades de outros, compartilhavam compromissos semelhantes com a verdade e o crescimento. É por isso que quero convidar você para se tornar parte desta comunidade, fazendo sua inscrição em nosso canal e deixando um like neste vídeo. Quando você se inscreve, você não apenas ganha acesso a mais explorações desses tópicos profundos, mas também contribui para criar um espaço onde essas conversas podem continuar e se aprofundar. Sua participação ajuda este canal a alcançar outros que também estão buscando uma maneira mais autêntica e fluida de viver, criando um efeito de onda de consciência e transformação que se estende muito além de nossas jornadas individuais. Além disso, através dos comentários e interações, criamos oportunidades para apoio mútuo e sabedoria compartilhada que podem aprimorar significativamente o processo individual de crescimento e descoberta de cada pessoa. Lembre-se, a verdadeira transformação raramente acontece em isolamento. Ela emerge mais naturalmente quando nos sentimos apoiados e compreendidos em nossa vulnerabilidade e em nossa coragem para crescer. Então, se estas palavras ressoaram com algo profundo dentro de você, se você sente que sua jornada de deixar ir e encontrar o fluxo merece o apoio de uma comunidade que entende, por favor, reserve um momento para se inscrever e dar um like neste vídeo agora. Sua ação não apenas apoia este trabalho, mas também afirma seu próprio compromisso de encontrar uma maneira mais autêntica e fluida de ser neste mundo. A jornada para a verdadeira liberdade é uma que trilhamos juntos, cada um apoiando o outro na descoberta do fluxo natural que existe dentro de todos nós.